Eu quero falar hoje sobre, continuando falando sobre batalha espiritual, eu quero usar aqui o texto e o exemplo da mulher que vivia encurvada. Esse texto se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso 10. Lucas 13, 10. Até o verso 13, apenas 3 versículos para a nossa meditação nessa noite. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 13, verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Hoje eu vou continuar falando sobre esse assunto de batalha espiritual, e que cá entre nós, o que eu vou mencionar, compartilhar com vocês hoje aqui, o inferno não vai ficar, porque ele já está furioso por aquilo que está prestes a ser revelado a vocês, algo que vai abrir os vossos olhos espirituais nessa noite. Então fique atento, porque na mensagem de hoje eu vou te mostrar, preste atenção nisso, pontos de contato, áreas em que os espíritos malignos atuam. Diga comigo, pontos de contato. Eu vou falar sobre portas e portais que podem tanto ser abertos, como também podem ser fechados. A passagem que nós lemos de Lucas, o Evangelho segundo escreveu o escritor Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 11, a Bíblia nos apresenta uma cena, olha aqui para mim, extremamente forte, nesse texto de Lucas 13, quando fala de uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E ela tinha esse espírito de enfermidade que estava sobre ela há 18 anos. De modo que, por conta disso, essa mulher, ela andava encurvada, sem poder de forma alguma se endireitar. A título de exemplo, tá? Somente a título de exemplo. Você já viu alguém que anda encurvado o tempo todo? Você já viu algum idoso, um senhor, uma senhora? Só para você ter uma ideia, uma noção de como essa mulher andava. E já aqui no começo, existe algo que muitos não percebem. E aqui eu vou mostrar para vocês. A Bíblia não diz que essa mulher, observe isso, ela estava doente. Mas a Bíblia diz que ela estava possuída de um espírito de enfermidade. Guarde bem isso. Espírito de enfermidade. Ou seja, não era apenas algo físico, não era apenas uma condição do corpo, não era apenas uma condição física que ela se encontrava, mas havia ali uma influência espiritual por detrás daquela situação. E lembre-se, eram 18 anos. Algo que mantinha aquela mulher presa por dentro e que se manifestava por fora. Eu queria tentar imaginar a situação daquela mulher, mas é difícil para nós entendermos isso. E quando a Bíblia diz que ela estava assim já há 18 anos, isto nos revela que havia um ciclo
prolongado de sofrimento na vida daquela mulher. Uma realidade que já havia se tornado para ela algo comum. Preste atenção. Aquela situação em que ela se encontrava, que ela vivia, repito, há 18 anos, para ela aquilo já havia se tornado comum. Já não era mais um problema passageiro. Já não era mais algo que era corriqueiro, esporádico, mas essa situação, essa circunstância já fazia parte, já era parte da vida dela. E ela já havia se acostumado com aquela situação. Ela já havia se acostumado com aquela condição. E esse é um dos perigos, preste atenção que eu quero que você dobre a sua atenção no que Deus quer falar conosco hoje. E esse é um dos perigos mais silenciosos que nós enfrentamos hoje em dia. Perigo silencioso. Porque quando a pessoa não está mais lutando para sair daquela situação, mas ela já, nesse caso dessa mulher encurvada, aconteceu que ela já havia aprendido, ela aprendeu a viver com essa situação. Ela já havia se adaptado a essa prisão que ela seguia há 18 anos. E esse é o problema da grande maioria das pessoas. Pessoas que se adaptam, ou pessoas que se adaptaram a viver em prisões, a viverem acorrentados, a viverem no sofrimento. Mas hoje Jesus, Ele trouxe aqui para você uma palavra que vai libertar você. Cadeias vão cair por terra, porque você vai ser liberto pelo poder que há na palavra de Deus. Você pode adorar a Jesus por isso. Essa mulher, observe, ela estava numa sinagoga. Ela estava num local de adoração. Essa mulher, ela não estava jogada no mundo. Ela não era uma mulher mundana, mas à luz da palavra de Deus, à luz do contexto, entendemos que esta mulher, ela estava na igreja. Ela vivia num ambiente religioso. E isso nos ensina outra coisa. Nos ensina que nem todo mundo, guarde isso, que está dentro da igreja está livre. Repito, nem todo mundo que está dentro da igreja está livre ou liberto. A gente vê isso constantemente. Há pessoas que estão presas espiritualmente, há pessoas que vivem presas fisicamente, mas continuam presas o tempo todo, ou física ou espiritualmente, carregando sobre si pesos, carregando sobre si amarras, carregando sobre si traumas, carregando sobre si dores, carregando sobre si sofismas, carregando opressões que ninguém vê. E por causa disso, por conta disso, existem demônios, espíritos malignos, que mantêm pessoas doentes, por causa da opressão, por causa do peso, por causa do jugo, por causa da influência que esses espíritos causam na vida de uma pessoa. Pessoas que vivem doentes emocionalmente, pessoas que vivem doentes na mente, pessoas que vivem doentes na sua alma, no seu corpo, doentes por dentro e por fora. Pessoas que estão presas, continuam presas ao seu passado, em práticas do passado, em sentimentos que aprenderam no passado, algo que trouxe uma mágoa, uma marca, uma mágoa, uma tristeza, até mesmo um orgulho. São algemas e cadeias espirituais que tentam prender alguém de uma forma ou de outra. Com o emocional completamente agora abalado, e é nesse estado de emocional abalado que muitos às vezes acabam entrando em crise de ansiedade, ou até mesmo na crise do século, que é a depressão. O mal súbito da depressão, de repente ela está bem, mas de repente lhe bate uma crise de ansiedade, uma depressão. Por quê? Porque existem
espíritos. Existe um espírito que mantém a pessoa naquela condição, mesmo sem ela querer, mas a pessoa vive aprisionada internamente. Mas a palavra de Deus diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora entenda isso, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Isso na teologia chama de tricotomia. Nós somos seres tricotomos, corpo, alma e espírito. E por sermos corpo, alma e espírito, guarde isso, nós precisamos cuidar de todas essas nossas áreas, tanto do corpo, quanto da nossa alma, quanto do nosso espírito. Não vou entrar nos detalhes dessas camadas de quem é quem. Mas não apenas precisamos tomar conta do corpo e da alma e do espírito, mas precisamos tomar conta de nós num todo, tanto do corpo, quanto da alma, quanto do espírito. Porém, quando o espírito, guarde isso, que isso aqui é muito importante. Se nós somos um ser tricotomo, formados de corpo, alma e espírito, mas quando o espírito, diga comigo, o espírito, quando o espírito ele está fortalecido, é o espírito que sustenta o corpo e dá firmeza e fortaleza à pessoa, para ela estar de pé, para ela manter firme, para ela manter com propósito, para ela manter animada, para ela manter alegre, para ela manter disposta, porque tudo está intrinsecamente ligado, voltado ao espírito que você tem. Porque o espírito sustenta o corpo e dá firmeza para a pessoa, mas quando o espírito que está na pessoa ele está enfraquecido, automaticamente a alma é abalada, o sentimento é tocado e o corpo, gente, ele acaba sendo dominado. Nós precisamos tomar muito cuidado em tomar conta do nosso corpo, da nossa alma, mas muito cuidado com aquilo que pode vir contaminar o meu e o seu espírito, o nosso espírito. E é aí que acontece que uma pessoa, ela se prostra, quando o espírito dela é atingida. Por quê? Porque ela perde as suas forças, ela perde a sua razão, ela não consegue mais se levantar, porque ela foi atingida no ponto central daquilo que domina toda a sua estrutura. Ela se prostra, ela perde forças, ela não consegue se levantar, ela não consegue mais realizar as suas atividades normais, corriqueiras, cotidianas, e aquilo vai se tornando, vai tomando conta dela de tal forma que até a mente, aí agora entra a alma, o psique, porque mente é alma. O psique agora dela é completamente dominado, e quando o psique é dominado, acabou, domina tudo. O corpo, a alma, o espírito já está dominado, e agora a alma também é dominada, então o corpo só vai obedecer aquilo que o espírito já foi dito para fazer, e a alma foi controlada. Mas no caso dessa mulher, havia um espírito que a mantinha nessa postura. Havia um espírito que a mantinha nessa posição. Havia um espírito que estava por detrás, que mantinha ela, deixava ela daquele jeito, daquela maneira. E então a Bíblia diz que o Senhor Jesus, olha que interessante isso aqui, ele se aproxima daquela mulher que vivia encurvada. Olha, o texto é claro, ele diz que o Senhor Jesus, ele se aproxima da mulher que vivia encurvada e impõe sobre ela as suas mãos. Jesus a toca. Mas perceba que há algo muito importante e interessante, que ela, para ser tocada por Jesus, ela precisava estar ali. Naquele momento, naquela hora, ela precisava estar naquele local para ela encontrar-se com Jesus, e Jesus a vê-la, e Jesus ir até ela e ser tocada, ela ser tocada pelo mestre. Ou seja, ela precisou se posicionar. Mesmo enfrentando problemas, mesmo enfrentando traumas, mesmo enfrentando crises ou cansaço ou dificuldade, precisamos tentar extrair forças para nos colocar na posição onde Deus pode nos encontrar e nos tocar. Ela estava ali e ela teve um encontro com Jesus, porque foi Jesus que foi até a ela. Aí
Alguém pode dizer, mas ela já estava ali há 18 anos. Sim, ela estava ali há 18 anos. Prostrada, encurvada, doente, humilhada, cansada. Sim, ela estava ali há 18 anos, mas foi ali, naquele lugar, que o Senhor passou e a viu. Foi naquele lugar que Jesus passou por ali e a viu, a encontrou. Porque ela não se conformou em estar em qualquer outro lugar, porque na mente dela, no coração dela, ela tinha uma esperança de se encontrar com aquele que iria a libertar. E existem dias, meus amados, em que Deus, observe bem, olha para mim, Ele quer operar um milagre na minha e na sua vida, mas muitas vezes você não está presente. Muitas vezes você não está posicionado. Muitas vezes eu não estou no lugar aonde eu deveria estar, para que eu possa ter um encontro e Jesus passar por ali, me tocar e eu encontrar com Ele e ser liberto. Falta em nós uma posição, um posicionamento. E aí surge uma pergunta. E a pergunta é, por que existem tantas pessoas hoje falando espiritualmente? E também podemos falar até fisicamente. Porque espíritos, eles não vêm apenas para tocar no espírito, nossa alma, no nosso ser, mas vem para tocar automaticamente, consecutivamente. Isso vai refletir no nosso corpo. Porque, observe bem, e você pode dizer isso muito bem, quando a sua alma é afetada, quando você está abatido na alma, as suas emoções, o seu corpo sente. Quando você passa por uma batalha, por uma guerra, inclusive, quero até relatar isso para os irmãos, que em cultos como o de domingo, e cultos poderosos que a gente tem aqui, quando nós saímos do culto, o nosso corpo parece que a gente foi moído por um liquidificador, parece que um caminhão passou por cima da gente. Por quê? Por causa de uma batalha espiritual que está sendo travada. O meu corpo está sentindo porque o meu espírito está batalhando, a minha alma está lutando, então automaticamente isso reflete no meu corpo. Agora, por que existem tantas pessoas hoje encurvadas? Deixa eu trazer para o nosso ambiente, deixa eu trazer para o nosso contexto, deixa eu trazer para a casa de Deus, deixa eu trazer para a igreja. Por que existem tantas pessoas hoje encurvadas dentro da igreja? Porque muitas pessoas se acostumaram a viver encurvadas. Essa mulher, ela talvez não estava satisfeita, mas ela acabou se acostumando com a sua condição. Agora preste bastante atenção no que eu vou dizer. Porque existem algumas coisas que o diabo usa para tocar na gente, para nos deixar prostrados, para nos fazer nos encurvar, para nos fazer debilitados, fracos na fé, fracos no corpo, fracos na vontade, fracos no ânimo. Ele quer nos fazer prostrar. E antes de eu entrar nisso que eu vou falar agora, eu quero dizer algo muito importante para você, que eu quero que você entenda o que Deus vai falar conosco hoje. Deus está tratando de várias áreas conosco nesse momento. Existem duas coisas, pelo menos duas coisas muito distintas e importantes e interessantes que você precisa saber. Em comparação com o texto que nós lemos de Lucas capítulo 13, a mulher que vivia encurvada, a Bíblia diz que ela estava com uma enfermidade. Então observe bem, existe uma diferença entre doenças e enfermidades. Doenças é algo físico, é algo que está no meu corpo, no seu corpo. Doença é algo biológico, como infecções, problemas genéticos, inflamações, gripes, falhas no organismo, coisas naturais do corpo, resultado de uma vida de queda. Somos fruto de uma queda. Adão caiu lá no Éden e consecutivamente uma palavra foi liberada, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então dado ao homem foi agora o espírito ou a condição de degeneração ou de morte
pouco a pouco. Por isso que Jesus tinha que vir, porque mesmo que o meu corpo morrer fisicamente, a minha alma e o meu espírito é renovado no Senhor, e eu tenho vida eterna em Cristo Jesus para a glória do Senhor. Então, por conta do pecado, o homem é condicionado à morte. A morte. Então, uma doença é algo que reflete no físico, é algo biológico, é uma infecção, é uma gripe, é algo genético, são inflamações, falhas no nosso organismo, doenças. Agora, enfermidades, não. Enfermidade é algo mais complexo. Uma enfermidade é algo mais amplo, que não envolve apenas o corpo, mas a enfermidade, ela envolve o corpo, ela envolve a alma e ela envolve o espírito. Por isso, nós vemos muitas pessoas fracas, porque às vezes não estão doentes, mas estão enfermas. Nós precisamos saber a diferença, analisar e tratar isso. Por isso que você vem à igreja, você não vem à igreja apenas por uma questão social, mas você vem à casa de Deus para ser curado, tanto no corpo, quanto na alma e também no espírito. Enfermidades pode ser agora diferente de doença, mas enfermidades pode ser uma fraqueza, pode ser um desvio, pode ser uma má conduta, pode ser uma debilidade, uma limitação, uma condição, uma legalidade, uma opressão. Tudo isso envolve enfermidades. Agora, guarde isso, porque é importante também. Eu preciso ser claro, eu preciso ser contundente, eu preciso ser objetivo para que você não me mal interprete. Nem toda enfermidade é apenas física, mas ela pode envolver, sim, o emocional e também o espiritual. A Bíblia mostra isso claramente em vários textos bíblicos. A exemplo, o texto de Mateus capítulo 4, verso 24, quando Mateus fala de enfermidades claramente. Mateus fala de endemoniados. Olha que a palavra aqui, como é que ela é forte. A palavra é endemoniados, são ninhos de demônios. Mateus 4, 24 fala de endemoniados, fala de paralíticos, como coisas distintas das doenças. Já em Lucas capítulo 13, quando fala do espírito de enfermidade dado a essa mulher encurvada, ele fala de um espírito que levava ela a essa condição física. Agora, em Marcos capítulo 5, quando o endemoniado ele volta ao normal, porque ele foi curado de uma enfermidade. Em Tiago capítulo 5, fala que quando o coração ele é aflito, ele pode trazer uma enfermidade. Por isso nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. O que a Bíblia diz em Provérbios? De tudo que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração, porque se o seu coração estiver doente, meu irmão, você está enfermo. Se o seu coração está triste, é uma enfermidade espiritual. Guarde o seu coração, não se envolva com as coisas deste mundo, não se apegue às coisas materiais, não se envolva em situações que vão te trazer uma enfermidade que vai deixar você enfermo. Entendeu? Diga glória a Deus. Então entenda isso, nem toda doença vem do diabo. Olha, mudei, né? Não é enfermidade, agora é doença. Nem toda doença vem do diabo, mas algumas enfermidades, elas têm sim influência maligna, influência espiritual. Observe bem que o texto que nós lemos fala que Jesus, às vezes, guarde isso, às vezes ele curava. Que Jesus, às vezes, ele libertava. Que Jesus, às vezes, ele confrontava. E, às vezes, ele restaurava. Você consegue perceber a diferença de como Jesus tratava a necessidade das pessoas? Você consegue ver a diferença de como Jesus trata as pessoas necessitadas?
muita atenção nisso, para você não sair daqui, sair por aí dizendo algo que eu não disse. Preste atenção nisso. Se você, quem sabe, está cansado, guarde isso, porque isso aqui é muito sério, e eu vou passar para você algo que vai abrir o seu entendimento, e que você vai conseguir viver uma nova esfera, uma nova dimensão espiritual. Eu não estou dizendo aqui, não vou subir aqui, nunca virei dizer isso, que o crente não vai, porque isso é teologia da prosperidade, que o crente não vai enfrentar problema, que o crente não vai ter enfermidade, que você não vai ser hospitalizado, que você vai precisar tomar remédio. Nunca vou dizer, e não quero dizer isso. Mas nós precisamos entender uma coisa, preste atenção. Quem sabe alguém está cansado de gastar dinheiro com remédios. Quem sabe alguém está cansado de passar muito tempo num pronto-socorro, cuidando da sua saúde, e nem sabe, na maioria das vezes, o que está acontecendo por detrás. Porque muitas vezes, quando você vai a determinados locais, ao médico, à emergência, quando você chega lá, você já viu alguém assim, algum caso assim? Ele vai ao médico, vai à emergência, ele está doente, ele está sentindo que não está sentindo bem, e aí é feita uma bateria de exames, e no final das contas, ninguém encontra nada. Porque eu já vi, eu já acompanhei muitos casos em que nós levamos pessoas ao médico, levamos pessoas à emergência, levamos eles, e a pessoa está mal, você consegue ver que ela não está bem, e ela vai ali, é cuidada, é tratada, e o médico, no final das contas, ele parece que vira a pessoa de cabeça para baixo, mas no fim de tudo, não encontra nada. Ele diz, você não tem nada. Deixa eu te mostrar algo aqui que é importante, porque muitas vezes, e aqui eu quero usar o texto bíblico que diz que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Eu repito, vou repetir para que fique claro, para você entender. Não estou dizendo que nós somos super crentes, super homens, super mulheres, e não estamos sujeitos a isso. Mas quando a gente passa por um período que a gente está enfrentando constantemente uma dificuldade numa certa área, nós temos que dobrar a nossa atenção para ver o que está acontecendo que está errado. O que precisamos fazer. Por isso que Deus sempre tem chamado a nossa atenção, o nosso cuidado, para nós termos e buscarmos de Deus um espírito de discernimento. Precisamos discernir o que está certo. Se você está passando muito tempo doente, você está gastando muito tempo no hospital com o médico, pastor, isso é hereditário? Sim, pode ser, mas preste atenção no que eu quero dizer para você nessa noite. Deixa eu mostrar algo para você. Deixa eu mostrar aqui algumas estratégias que o inimigo usa para manter muita gente doente, muita gente enferma. Doença e enfermidade. Vou repetir, para que isso fique bem claro e bem entendido. Você precisa entender qual é a causa desse sofrimento. Essa mulher de Lucas 13 viveu 18 anos encurvada até o dia em que Jesus a tocou. Jesus esteve ali com ela e ele foi até ela e a tocou e curou a sua enfermidade. O texto é claro, enfermidade. Precisamos entender qual é a razão, a raiz do sofrimento, a causa dessa doença, a causa dessa enfermidade, para poder tratar o assunto de forma certa, da forma correta. Repito, olha o que eu disse anteriormente. Às vezes, guarde isso, está escrito na Bíblia, texto da Bíblia. Às vezes, Jesus curava. Quando ele curava? Às vezes. Às vezes, Jesus libertava. Às vezes, Jesus confrontava. E às vezes, Jesus restaurava. Se você entender isso, a sua vida pode mudar completamente nesse sentido, nessa área, nessa
pequena área, talvez não única, mas pequena área na sua vida que você está lidando tanto com ela constantemente. A primeira estratégia, guarde isso, que o inimigo usa contra você e contra mim, para trazer sobre nós não apenas doenças, porque, repito, doenças podem ser algo totalmente diferente, um vírus no ar, e aí a gente tem vários fatores, sem querer fazer parte da teoria da conspiração, vários fatores que comumente podem trazer doenças. Mas uma das estratégias que o inimigo usa contra mim e contra você, para que fiquemos enfermos, diga comigo assim, enfermos, é o pecado não confessado. Pecado não confessado traz enfermidade. Salmos 32, verso 3 e 4 diz assim: quando eu guardei em silêncio, envelhecer os meus ossos, pelo bramido em todo o dia. O que o salmista está dizendo? Esconder o pecado impede a prosperidade na sua vida. Esconder o pecado traz uma enfermidade sobre você. E infelizmente isso tem nos assolado. Pessoas que têm pecados ocultos e não os confessam. Esconder pecado traz a falta, a esterilidade da prosperidade. Quando eu falo prosperidade, eu não estou falando apenas do financeiro, mas da totalidade, de viver uma abundância na presença de Deus. Jesus disse assim, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, totalidade. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. E uma das causas da falta de prosperidade são pecados escondidos e pecados não confessados. Diga comigo, repita. Pecados escondidos e o que? Pecados não confessados. Você quer ver uma coisa? Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13, o escritor diz assim: o que encobre, encobrir é esconder, não é não? O que encobre as suas transgressões, esse nunca prosperará. Olha que o termo aqui é pesado, é forte. Ele diz que nunca prosperará. Você conhece alguém, um crente? Ele é inteligente, ele é sábio, é um bom trabalhador, é honesto, é um tremendo de um profissional. Mas esse camarada, esse indivíduo, tanto esse homem quanto essa mulher, parece que eles vivem patinando, não conseguem sair do mesmo lugar, entra ano e sai ano. Você olha para ele, olha para ela e dizia: rapaz, o tanto que você sabe, o tanto que você faz, o tanto que você pode, o tanto que você é capaz, eu não entendo como é que você não cresce. O que é isso, pastor? Pecados escondidos e pecados não confessados. Por isso que o diabo hoje está furioso, porque a partir deste culto eu estou vendo uma igreja próspera, eu estou vendo um crente próspero, eu estou vendo a sua empresa próspera, eu estou vendo a sua família abençoada, por causa da libertação que a palavra de Deus vai trazer na sua vida nessa noite. Provérbios 28, 13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, o que acontece com ele? Alcança a misericórdia. Hoje está chovendo misericórdia sobre a sua vida, hoje está chovendo misericórdia sobre a sua casa, hoje está chovendo misericórdia sobre as suas finanças. Receba esta palavra no nome do Senhor Jesus. Porque a confissão, meus amados, ela traz, primeiro, perdão, diga perdão, e segundo, ela traz libertação. Salmos 32, 5 diz isso: confessei-te a ti o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. Davi disse isso. A segunda coisa que traz enfermidades, preste atenção, guarde isso, que isso aqui é muito importante, são maldições
hereditárias. Como é que nós entendemos e vemos a maldição hereditária? E aqui a gente vem falando isso já há bastante tempo. Tanto é que, de alguns meses para cá, a gente tem falado, feito trabalhos de cura e libertação. Nós precisamos ser libertos. Gente, olha aqui, olha para mim. Eu preciso ser liberto de mim mesmo. Eu preciso ser liberto desse miserável homem que sou. Eu preciso entender que todos os dias eu tenho que me colocar na posição de servo, eu tenho que me crucificar com Cristo. Paulo disse assim: já estou crucificado com Cristo, a vida que agora vivo, eu a vivo pela fé, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para Ele, mas eu estou crucificado com Cristo. Eu preciso entender que eu preciso ser liberto das minhas mazelas, dos traumas, dos males, malefícios que me fizeram, para que eu viva uma novidade de vida na presença do Senhor, para que eu viva e experimente o melhor de Deus nessa terra, para que eu receba algo de Deus e seja um homem curado, uma mulher curada, transformada pelo poder da palavra de Cristo, que me transforma todos os dias. Então a segunda coisa são maldições hereditárias. E aqui você precisa entender algo, preste atenção nisso. A Bíblia diz em João capítulo 8, verso 36, que se o Filho vos libertar, o que, gente? Verdadeiramente sereis livres. Em 2 de Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora observe isso, olha que interessante. Muitas doenças e enfermidades que se repetem, eu ouço isso constantemente. Recentemente, eu acho que foi essa semana, estava conversando algo com alguém, eu não sei em detalhes, não me lembro em detalhes o que nós estamos falando, mas essa pessoa virou para mim e disse assim: não, porque lá em casa todo mundo é assim. Você já ouviu isso? Meu pai tinha isso. Parece que automaticamente ele está assumindo aquela herança, como se algo fosse dele. Ele diz assim, ó, alguns usam dizer assim: a minha diabetes, a minha pressão alta. Gente, cuidado com o que você fala, cuidado porque você está adquirindo, trazendo, é isso que o inimigo quer que você traga uma maldição hereditária, porque o seu pai, eu não sei o seu caso, eu não sei o caso da irmã ou da irmã, mas em alguns casos, o pai dele ou o pai dela não conheceram a Cristo como você conhece. Por isso que eu estou dizendo aqui, gente, todo mal que sobreveio até a mim, parou em mim, porque o meu pai talvez na sua ignorância não entendia, a minha mãe na sua ignorância não sabia, mas agora eu sei, porque eu sei a palavra. Então essa enfermidade não é minha, esse problema não é meu. Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você é sarado pela pisadura do Senhor, você é sarado pelo sacrifício de Jesus, você é sarado pelo que aconteceu com Cristo na cruz do Calvário. Coloque a mão na sua cabeça e diga assim: eu sou um homem sarado, eu sou uma mulher curada, eu sou liberto pelas marcas de Jesus. E muitas pessoas vivem doenças e enfermidades que se repetem na família, é o que eu acabei de falar, e por causa também, pastores, irmãos, irmãs, pastoras, por causa de padrões familiares, físicos e espirituais. Padrões familiares. Por isso é necessário quebrar isso. O que foi feito esse final de semana, gente, vocês não estão entendendo. Muitos padrões, muitos costumes, muitos sofismas, muitas mágoas, muitas mazelas, muitos traumas foram quebrados. Eu recebi pelo menos, eu e minha esposa, pelo menos umas 2, 3, 4 ligações essa semana, e hoje é terça-feira. O que aconteceu foi sábado e domingo, de pessoas que disseram: pastor, não estou entendendo, eu levantei de manhã, parece que eu estava doente, moído, todo dolorido o corpo. Eu disse: porque houve uma batalha
batalha dentro de você, aquilo que te oprimia, lutava para não sair, mas o poder do Espírito, o poder da palavra, o poder do sangue e o poder do nome colocou para correr todos esses demônios, esses espíritos que te acorrentavam, e eles não vão voltar mais para a glória do nome do Senhor. Por isso que a Bíblia é clara. A Bíblia é muito clara quando ela diz em Provérbios 28:13 que o que encobre as suas transgressões nunca, jamais prosperará. Quando a pessoa, gente, ela aceita Jesus, ela precisa passar por um processo de descontaminação mundana. Não pense que é simplesmente um caso, alguém num culto evangelístico, no culto onde a presença de Deus está fluindo, a pessoa se sente, é envolvida por Deus, ela vem à frente, ela levanta a mão, ela aceita Jesus, e você pensa que tudo ali acaba ali. Não, há um processo que deve ser respeitado na vida dessas pessoas, e aí é onde a igreja entra, é onde a obra de Deus, o meu trabalho, o seu trabalho que está na igreja há muitos anos, entra. Para quê, pastor? Para trazer a importância de uma classe para novos convertidos, para ensinar-lhes a palavra de Deus. O processo de libertação, o processo de transformação é contínuo na minha vida, todos os dias. E em muitos casos, na grande maioria de alguns casos, há sim necessidade de renúncia. Há sim necessidade de declaração verbal. Eu preciso declarar, olha o que a Bíblia diz, é confessar os vossos pecados. Confessar é declarar, ninguém confessa mudo, confessa só na mente. Você tem que abrir a boca, colocar para fora. Lá, eu não sei como é que a pastora Michele fez aqui com vocês, mas lá atrás com os homens, o pastor Lee deu um exemplo que eu falei, uau. São coisas simples que fazem muito sentido. Ele fez com que nós escrevêssemos aquilo que nós sabíamos que estávamos em erro, em falta, em falha com Deus. Porque ele usa um exemplo de que quando a gente vai adquirir uma herdade, vai comprar um negócio, vai fechar um negócio, o que a gente faz? A gente escreve, a gente assina um contrato. Então nós precisamos falar, precisamos escrever, precisamos declarar no mundo espiritual para que haja quebra de maldições, quebra de culturas, quebra de costumes, porque hoje eu sou uma nova criatura em Cristo e eu não vou carregar isso comigo, mas eu vou levar adiante um homem sarado, um homem de Deus, uma mulher de Deus que você é, porque a palavra de Deus está aqui para te curar, para te salvar e para te libertar. Em muitos casos, na maioria deles, é necessário renúncia, quebra de alianças, quebra de votos. Precisamos quebrar esses vínculos espirituais. E nós estamos falando já há algumas semanas sobre maldições, quebra de maldições, batalha espiritual. É necessário quebrar essas alianças, essas práticas do passado que nós aprendemos. E aí é onde eu entro na questão de maldições hereditárias. Herdamos isso dos nossos antepassados. Aqui na igreja temos pelo menos 2 ou 3 culturas diferentes, que trazem consigo, e dentro dessas culturas temos pessoas de regiões diferentes do Brasil. Uns são de Minas, outros de São Paulo, outros de Goiânia, outros de Goiás, e lá na sua terra, lá de onde você veio, ou veio do interior ou veio da capital, você tem um costume, e dentro do costume regional você ainda tem o costume da sua família. E nós precisamos entender o que é bom ou ruim. Pessoas que trazem consigo no seu arcabouço ocultismo, e olha que eu vou falar para vocês, você vai ficar chocado com o que eu vou dizer hoje aqui. Porque você pensa, não, eu não pratico ocultismo. Preste atenção, cuidado com isso. Práticas de idolatria, práticas que não provêm de Deus e da palavra de Deus, e tem muita gente que está dentro da igreja, no contexto igreja, e continua com as mesmas práticas mundanas, demoníacas, ocultistas, e que herdaram dos pais. E olha que interessante que eu venho falando essas coisas, esse assunto, e é interessante que quando às vezes o pastor fala, muita gente não dá ouvido. Deus precisa trazer um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta para falar, para corroborar aquilo que eu venho falando aqui.
Por que o meu filho está agindo assim? Por causa de um reflexo que vem trazendo de família lá de trás. E você, um momento na sua vida, você ainda não teve a oportunidade de quebrar, mas eu acredito que Deus está quebrando todos os vínculos do passado, todas as amarras, para trazer você e fazer você uma nova criatura, sempre livre na presença do Senhor. Muita gente dentro da igreja continua com práticas mundanas, práticas pecaminosas, práticas ocultistas, práticas dos pais, práticas dos antepassados, que herdou de alguém, do vô, da avó, do tataravô, de alguém, você herdou. Práticas mundanas, crendices. Você sabe o que é crendice? Por isso que eu disse que a Brenda não poderia traduzir hoje. Crendices populares, de uma vida sem Cristo, e trazem isso consigo, ainda assim dentro do seu lar, dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu convívio. Mas olha só, observe bem isso. Deus ainda, eu vou dizer isso aqui na autoridade do nome de Jesus, Deus ainda não terminou o que Ele começou a fazer. Ele vai completar a boa obra na sua vida, e hoje Ele está abrindo a sua mente, Ele está abrindo o seu coração, Ele está escancarando no mundo espiritual a portas e janelas, e vai te dar sabedoria para lutar esta batalha espiritual, para você saber o campo de batalha que você está pisando. E deixa eu te mostrar algo aqui. Deus vai fazer você caminhar em terrenos que você nunca imaginou caminhar, mas quando você chegar lá, você vai se sentir um homem forte, uma mulher forte, porque Deus te capacitou, Ele te muniu de armas para lutar esta boa peleja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Existem crentes que ainda mesmo depois de aceitar a Jesus, carregam consigo muita dor, carregam consigo muito do que viram, muito do que aprenderam antes de vir para Cristo. Mas a maior estratégia, uma das maiores estratégias do inimigo, do diabo contra a sua vida, é quando você é enganado por ele, e sendo enganado você abre portas para que ele entre na sua vida. Preste atenção, eu já estou quase encerrando. Seja através de um amuleto, seja através de um objeto, e o pior é o que eu disse anteriormente: falta de perdão. Porque a mágoa, meus amados, a Bíblia diz que ela traz raízes de amargura. Pessoas amarguradas, isso é uma doença, isso é uma enfermidade. E não só isso, mas mágoas, falta de perdão, é uma mágoa que abre portas aonde o rancor corrói, o rancor dói, machuca a alma e reflete no corpo, e isso aprisiona a pessoa. Existem pessoas que até oram, existem pessoas que até jejuam, existem pessoas que clamam a Deus, conhecem a Deus, mas continuam com portas abertas na sua vida. E quando temos portas abertas na nossa vida, essas portas são entradas para demônios. Permitimos, abrimos essas portas, damos legalidades para esses demônios para entrar, e ele vai entrar e agir onde ele encontrar uma legalidade. Por isso que a Bíblia diz assim: não deis lugar a quem? Ao diabo. Não abra porta para o diabo. Você deixa uma legalidade quando você abre uma porta, quando você comete alguma coisa, quando você permite que esses sentimentos sejam acumulados na sua vida, para que esses espíritos entrem na sua vida, quando você permite que, e aqui vai uma lista para você, olha aqui para mim: sentimentos que abrem legalidade, portas escancaram, sentimentos como a inveja, o orgulho, a mágoa, que entram no coração. São espíritos facciosos, são facções. A gente fala facção, a gente pensa que é só no Rio de Janeiro, né? Onde tem os gangsters. Mas são espíritos facciosos de divisão, espíritos de rebeldia,
espíritos de desobediência, e eles vêm se aproximando sorrateiramente e a pessoa nem percebe. Porque o coração invejoso, ele se torna um terreno fértil para que haja comparação. O invejoso, ele se compara. O invejoso, ele não quer uma vaga da sua garagem, uma vaga na garagem, ele quer a sua vaga. Isso é inveja. Haja comparação, haja competição. Eu falo melhor do que ele, eu prego melhor do que ele, eu canto melhor do que ele, eu faço isso melhor do que ele. E no fim de tudo causa confusão e morte, porque a pessoa vai ficando amargurada, vai ficando enferma. E a inveja tem o poder de secar aquilo que Deus quer fazer florescer. Já o orgulho, ele tem um outro detalhe importante. O orgulho, ele fecha a porta. Observe isso. A inveja abre porta e dá legalidade. O orgulho, ele fecha a porta para Deus e abre a porta para o adversário, para o inimigo. Por quê? Porque o orgulhoso é aquele que não pede perdão. O orgulhoso é aquele que não reconhece o seu erro. E aí é onde o inimigo entra e constrói fortalezas. Foi o que nós ouvimos sábado. Fortalezas são construídas dentro de nós que não podem ser destruídas, porque nós demos uma abertura e o inimigo entrou e construiu dentro de nós fortalezas. E aí, quando isso acontece, a casa se torna estéril, porque Deus resiste ao soberbo. Se o inimigo entra e você agora não tem a ajuda de Deus, está tudo acabado. E não para por aí. Existem 2 hábitos muito comuns que não deveriam existir na vida de qualquer cristão, qualquer crente, mas existem. E esses hábitos, eles atraem espíritos demoníacos. Estou quase acabando. O primeiro hábito, guarde isso. Guarde isso. Porque essas mensagens são e falam de batalha espiritual. E nós precisamos entender e saber o campo que nós estamos caminhando. Aonde nós estamos indo. Você quer ver uma coisa? Hábitos que atraem, eu não sei como um crente pode ter um hábito desse. Hábitos que atraem demônios. Entre tantos, vou citar um. O primeiro é assistir filmes de terror. Existem crentes que têm prazer em assistir filmes de terror. Mateus capítulo 6, vou te dar a palavra de Deus para você ser curado pela palavra. Mateus 6 diz que os olhos são a candeia do corpo, a lâmpada do seu corpo. E aquilo que entra pelos seus olhos não é neutro, não está neutro. O que entra pelos seus olhos, o salmista diz no Salmo 101 que não devemos colocar coisas ruins diante dos nossos olhos. Leia depois Salmo 101, para você ser curado pela palavra. Sentam horas e horas na frente de uma tela de uma televisão ou no celular, ou vão para o cinema para assistirem filmes de terror. O terror alimenta o medo. Por que esta geração é a geração que mais sofre medo, depressão e angústia? Porque é uma geração que está fascinada, está envenenada, está embebecida nesse desejo demoníaco de assistir filmes de terror, e não só de terror, mas de suspense também. Alguém pode dizer: pastor, então eu posso assistir um filme de suspense, um thriller? Alimentam o medo, alimentam o ódio, e trazem morte, e trazem opressão. Recentemente eu ouvi um comentário bem de longe, bem de leve, que alguém saiu do cinema e suicidou, porque o filme que ele assistiu era tão terrível, que ele saiu dali praticamente possesso. Nós somos luz, gente, nós somos diferentes. Nós temos que colocar diante dos nossos olhos, na nossa casa, no nosso lar, no nosso oculto, no nosso escondido, quando ninguém vê.
Você está na frente do seu computador, na tela do seu computador, na sua sala de estar. Coloque algo que vai edificar a sua vida. Amém? Certos objetos que carregam significados espirituais. Deuteronômio capítulo 7. Não vou ler para ganharmos tempo. Alerta sobre isso. E eu te faço uma pergunta. Será que você já consultou a Deus antes de comprar alguma coisa para trazer para dentro da sua casa? Isso pode chocar você, porque nós não temos essa prática. Nós somos muito autossuficientes, independentes. O dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu bem quero, eu vou lá e compro. Um dos meus vídeos mais visitados aí na internet, no meu canal, foi onde eu falei sobre objetos que você coloca dentro da sua casa. E para minha surpresa, eu recebi muitas mensagens de crentes que achavam que aquilo era inofensivo. Presentes que você, não vou dar aqui a lista porque a lista é enorme. Presentes que você dá ao seu filho e por aí vai, gente. Você atrai para si mesmo, para a sua vida, espíritos demoníacos quando você pratica essas três coisas. Já estou pulando por uma coisa por causa do horário. Primeiro, vou repetir. Você atrai para si mesmo espíritos facciosos e demoníacos quando você pratica pelo menos essas três coisas. Primeiro, reclamar. Reclama o tempo todo. É um chorão. Reclamador. Segundo, vitimizar. Se acha vítima de tudo. Todo mundo está contra ele, ninguém gosta dele. Ninguém gosta dela. E um dos que eu considero o pior, porque lembra da mensagem de domingo? E eu já tinha preparado esse texto, essa mensagem, e o pastor nem tinha pregado. Mas você lembra da mensagem que o pastor Lee pregou domingo? Que aquilo que nós fazemos, o exemplo daquela mulher, que quando ela vai para encontrar com Jesus, ela não vai por causa dela, mas ela vai por causa da sua filha. O terceiro para mim é o pior. Praguejar os filhos. Pare de dizer que seu filho é um traste. Pare de dizer que ele não é inteligente. Pare de dizer que ele não é capaz, que ele é incapaz. Entre tantas outras palavras que eu pensei em colocar aqui, mas não vou falar. Mas pare com isso. Pare de reclamar e comece a partir de hoje a agradecer a Deus. Hoje na oração de madrugada, e para quem não sabe, os homens já estão orando na madrugada há 4 meses. Há 4 meses. Eu me lembro que nós oramos hoje de madrugada e agradecemos a Deus porque nós estamos livres, porque enquanto a gente está orando de madrugada, meio com sono, meio cansado, meio querendo mais dormir do que ficar ali acordado, porque é verdade, orar às 4 da manhã não é fácil. As irmãs estão orando às 3 da manhã, eu não sei que hora que os jovens estão orando, mas essa igreja está orando. Aí nós agradecemos a Deus porque mesmo ali cansados, ali, não sei, alguns estão na sala, outros estão no quarto, outros estão no seu office, mas estão orando, enquanto muitos estão presos. A imigração prendeu, a polícia prendeu. Essa semana mesmo eu vi várias notícias de pessoas aqui da nossa cidade, nossa região, que foram presas. Pessoas que não apenas estão presas fisicamente, mas o pior, estão presas, acorrentadas espiritualmente. Então pare de reclamar, porque você é livre. Deus te deu a liberdade, você pode adorar a Deus, você pode ir e vir, você pode comprar, você pode sair, você pode vender, você pode trabalhar, você pode levantar, você pode passear com a sua família, você pode vir para a casa de Deus. Deus te deu o poder de ser livre. Adore a Deus e não reclame. A Bíblia diz, Tessalonicenses, em tudo dê graças a Deus, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então não há pragueje, não lance maldições, não pragueje os seus filhos, mas coloque sim as suas mãos sobre a cabeça deles, abençoe e libere sobre eles uma palavra de autoridade, porque você vai estar transferindo para eles aquilo que Deus quer que aconteça na vida deles. E eu encerro dizendo o seguinte: o inimigo usa 3 táticas contra você. O diabo, ele tem a capacidade
de lançar uma cortina de fumaça. Cortina de fumaça nada mais é que uma distração espiritual. Segundo, fadiga emocional. Terceiro, cansaço. Quarto, esgotamento da mente. Quinto, conflitos inexplicáveis. E nesses conflitos inexplicáveis, eles vêm gerando confusão em todas as áreas da sua vida. E essa é uma das áreas que ele mais atua. Agora eu fecho mesmo. É quando o inimigo entra e consegue burlar, ele consegue trabalhar, ele consegue agir no seu caráter. Nós precisamos ter um caráter de Cristo. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, muito sério. Eu vou repetir o que eu disse, a frase: nós precisamos ter um caráter de Cristo. Mas você sabia que para a pessoa ter um bom caráter, ela não precisa ser crente? Ela só precisa ser uma pessoa de bom caráter. Porque eu conheço muita gente que não é crente, que é um bom caráter. Mas infelizmente eu conheço muito crente que é mau caráter. Aí alguém me pergunta: Richard, eu não vou na igreja. Olha a artimanha do diabo. Porque fulano diz que é crente, mas ele me burlou, ele trapaceou. Isso é mau caráter. E o inimigo usa certas coisas para atrapalhar, para distorcer, para denegrir o seu caráter, porque eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, e nossa imagem e semelhança está vinculada ao caráter de Cristo, ao caráter de Deus, que é Deus santo, que é Deus sincero, que é Deus verdadeiro, que é Deus amoroso, que é Deus que perdoa, que é Deus que ama. Então você tem o caráter de Cristo. Preste atenção, não adianta apenas orar pedindo para Deus tirar o mal da sua casa, porque tem coisas que Deus não vai fazer, porque Ele já mandou você fazer. Vou repetir: não adianta pedir a Deus para fazer certas coisas, porque Ele não vai fazer, porque Ele deu autoridade para você como igreja para fazer. Quer ver uma coisa? Marcos 16:17 diz que em nome do Senhor Jesus expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos, e se porventura bebermos coisa mortífera, não nos fará dano alguma. Então nós temos a autoridade de Deus como igreja para fazer isso. Fica de pé comigo. Eu convido a você se levantar nessa noite para se posicionar, para declarar uma vida de libertação e liberdade na presença de Deus. Levante a sua voz e adore.